Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Milão Conecta Podcast. Esse podcast que tem o intuito de conectar arquitetura, design e pessoas. E o episódio de hoje vai começar com um casal que eles cuidam assim, de uma situação que muita gente corre, eles encaram, que são reformas, obras e muitos desafios que acontecem aí na construção civil. Eu estou hoje aqui com André Tedesco e Jennifer Tedesco. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Diogo, pelo convite. A gente está bem feliz, né, André, de falar aqui um pouquinho sobre a história da Reiko, né, de tudo que a gente faz, né, tudo que a gente já fez também, e explicar um pouquinho, né, para as pessoas, né, de fato, como que é essa atividade da administração de obras que é tão importante dentro da construção civil. Boa noite, Diogo. Obrigado pelo convite. Isso, e esclarecer um pouco como funciona essa situação que todos renegam e correm, né, que é a situação da reforma civil, e deixar mais tranquila essa possibilidade quando nós conseguimos atuar da maneira que a gente se propõe aí de tranquilizar essa rotina aí, a rotina um pouco desejada. Que legal. E até pontuando que eu acredito, o André e a Jennifer, eles são proprietários e responsáveis pela Reiko Reformas, Reiko Construções. Então a gente vai falar bastante sobre a empresa, de como foi criada, desde a marca, o nome e os desafios que eles já passaram nessa trajetória aí. Quantos anos tem a Reiko? Vai fazer 18 anos. 18 anos, já dá pra... A gente iniciou desde 2008, mas o André já atuava antes. De 2008, ele já estava no mercado, já atuando com construção. Já estava com o pé na obra. Já estava com o pé na obra. Na época sofrendo ainda. Então, conta um pouquinho mais, assim, como que surgiu a Reiko, por favor. Vamos lá. O André, ele já nasceu com uma veia meio de arquiteto. Metido, assim, arquiteto, sabe? Tem bom gosto. Graças a Deus, ele tem bom gosto. E lá em 2007, mais ou menos, os amigos pediam muito Ai, André, me ajuda aqui a fazer essa reformazinha. Instalação disso, comprou André, isso, não sabe instalar. O que tu acha? Essa cor dessa parede, o que tu acha? Aí o André, um bom gosto que tem, ele, faz isso, faz aquilo. Ele meio que tomava a frente dessa demanda. E daí, na época, o irmão dele pediu para o André administrar umas obras pro irmão, que era do irmão, né? André, pode deixar aqui, mas o André também tem esse detalhezinho que ele tem toque. Ele gosta das coisas tudo bem feitinho. Então, assim, a pessoa certa para isso é o André para fazer obra, né? Então, o irmão dele, né, confiando muito em tudo que o André faz, né, no potencial dele, ele elegeu o irmão para poder tocar as obras. E o André começou a tocar as casas para o irmão. E ele começou a tomar gosto por esse segmento, assim, gostou mesmo. Daí surgiu uma oportunidade de, agora vamos começar a construir. Daí a gente começou a construir para comercializar os imóveis. Nós mesmos, né? Construímos para vender. Certo. Então, nisso a gente construiu mais de 30 casas, né? Na época, em 2008, a gente atendia um público, que era aquele público, sistema Minha Casa Minha Vida. Então, Sim. Era um público direcionado para as casas. Para habitação, né? sim. Habitação. Programa habitacional do governo. Isso, exatamente. Mas mesmo assim, naquela época, a gente se preocupava muito em fazer diferente. Construir de um jeito diferente. Já tínhamos essa percepção assim, poxa, tudo bem, vai ser Minha Casa Minha Vida, mas vamos entregar qualidade. Contratar uma equipe capacitada, né, para construir obras de qualidade, utilizar bons materiais, porque o que a gente pensa? Por mais que o investimento seja maior no início, mas a gente tem que pensar a longo prazo. Porque tem toda uma responsabilidade do construtor, né? Além daqueles 5 anos, depois nós tem a responsabilidade estrutural, que o CNPJ tem que garantir, né? Então, o André sempre se preocupou muito com isso, né? Em colocar bons materiais, uma boa equipe, para a gente ter um mínimo de pós depois. E, de fato, a gente nunca teve. Então, assim, daí surgiu uma outra oportunidade, construímos a casa, né? No sistema Minha Casa Minha Vida, várias casas, e depois surgiu uma oportunidade de construir um prédio próprio. E ali realmente foi uma escola para a Reiko, assim, uma escola, né, para o André, tudo, a responsabilidade de construir um prédio, né, claro, que sempre respaldados por uma engenharia, uma equipe, né, por trás,
E também, só que daí a gente começou a direcionar nossos esforços para um outro público. Aí na época era Rico Construtora. Sim. Né? Então a gente tinha escritório próprio para mostrar as nossas casas para venda, que estavam à venda, o prédio. Então o André colocou, embora seja um prédio um pouco menor, mas colocamos elevador, que na época os construtores não pensavam muito nisso, mas a gente queria ser diferente. Sim. Salão de festas. Salão de festas no ático, né? Então, uma arquitetura bacana. A gente também fez aquele plantão de vendas também bacana num container, todo decorado. Então, o nosso cuidado já estava desde lá no começo de entrar no mercado de um jeito diferente. E o que? Daí a gente analisando o mercado, construímos, vendemos tudo certo, foi um sucesso, né? E daí depois a gente começou, como a gente estava naquele meio, todo mundo, André, preciso fazer uma reforma. Só que eu não conheço ninguém, não tenho tempo. Faz para mim. Então a gente identificou uma necessidade no mercado de pessoas que não estavam sendo bem atendidas nesse ramo da reforma. E eu e o André juntos, a gente, poxa, por que não? Só que daí a gente estava migrando por um outro caminho agora. A gente tinha que montar a nossa empresa Reformas, porque diferente a gente está construindo para vender, embora com produtos de muita qualidade, mas agora na Reforma você entra na casa das pessoas. Sim. Então é diferente. É um perfil diferente e quando tu constrói para vender, por mais que tu imprima muita qualidade, muita dedicação, existe a concorrência, né? E a concorrência e uma obra bem feita, muito do que se emprega nela com qualidade está oculto. E as pessoas no produto final, na hora da compra, não visualizam isso, né? O comprador, ele compara um prédio X com Y, mas aquele que tem menos qualidade, que ele não tem, ele não consegue ter a percepção não vê? Do quanto aquele pouquinho a mais que esse apartamento está sendo pedido. Está entregando de qualidade, né? E dependendo do público, ele não tem essa noção mesmo, que ele quer o empreendimento montado e pronto, né? Uma coisa que a gente sempre se preocupava, né? E hoje, né? E na verdade, é com canteiro de obra. Porque hoje, se o Diogo for para sair para comprar um imóvel, se tu tiver 2 prédios na tua frente, tu queres comprar naquele bairro. E se você, chegando nesse imóvel, você verifica um imóvel, um canteiro que está sendo construído todo desorganizado e um canteiro todo organizado. Aí já são sinais. São sinais. Exatamente. Então, a gente tinha essa preocupação que a gente mostrava para nossa equipe, que aquilo era importante. A gente vende, na verdade, muito antes do cliente entrar na construção em si. Né? A gente vende... O encantamento já começa ali. Exatamente como tu faz na Milão. Né? O entorno do teu negócio, tu se preocupa com o estacionamento. Isso já cria uma percepção de valor. E era todo esse cuidado que o André tinha com a equipe. Né? De manter tudo, por exemplo, roçadinho o terreno. Né? Não é aquele terreno cheio de mato. O container bem arrumado, cheiroso, bem bonitinho. Então, a apresentação dos materiais. Então, tudo isso já gerava encantamento. E como a minha escola é do esporte, né? Eu fui piloto há muitos anos, então... que legal. Fui piloto de motocross por uns 18 anos. Então isso me deu muita bagagem para a percepção do mínimo, em função do esforço de materiais, das performances, dos equipamentos, né? Então quando eu levei isso para a construção civil, te deixa muito crítico, né? Independente do que vai ser feito, se vai ser comprado, vendido, mas tudo tem que ser extremamente bem feito, porque existe uma doação de quem compra ali com relação a um esforço, né, financeiro, uma família que vai crescer naquele espaço, um financiamento que vai ser aberto por longa data. Então esse respeito que nós sempre tivemos, mesmo enquanto Minha Casa Minha Vida, né? Não era porque muitas pessoas tratavam às vezes como são pessoas mais simples, mas não importa de onde venham e o que façam, o sonho mesmo, o desejo, a família vai crescer aqui dentro. Então nós sempre respeitamos muito esses espaços, fazendo com que eles fossem o maior possível, não o mínimo, o menor possível. Todas as partes de acabamento sempre a melhor possível que se adequasse a esse produto, tudo muito bem escolhido, acabamentos, enfim. Então, porque em respeito a quem vinha para
para fazer a compra, né? É porque o dinheiro é suado, entende? De Exato. todo mundo, Ninguém De todo mundo, ganha dinheiro independente, fácil. exatamente. Então, eu Então, acho que respeito. a palavra respeito, eu acho que ela define bem essa Bem, situação. Exatamente. do que Isso que nós você colocamos coloca como ali. carimbo, e por isso que o Isso. nosso pós-venda nessa longa data enquanto construtora, né, mais atrás da reforma, realmente foi muito próximo do zero. Foram chamados assim muito Pontuais, simples, assim, muito mas pontuais, muito umas coisas assim de uma pontuais. calha, mas nada que tenha criado e- nenhum tipo de registro na empresa. E quando acontece, tudo bem, o negócio é tendo a responsabilidade de ir lá, resolver e Sempre à solucionar. frente, beleza, presente, né? O telefone dele, ele tem desde 1992. 91. Isso, 91. Primeiro semestre de 91, o 91. mesmo número. isso é uma credibilidade que Mas sem não fim, precisa né? mudar o telefone, né? Porque geralmente mudam muito, né? E por que Olha, mudam, já né? vi casos aí de construtores Que que somem, que não, troca né? número. Então, essa é a identidade que nós, que a gente, quando foi criada, nós pretendíamos carimbar, e graças a Deus aconteceu. E como a Jennifer falou, Aí, né, na questão da a migração para a reforma, daí aí essa... entra um outro planejamento, que daí começou tudo do zero. Assim, do zero no sentido assim, bom, agora vamos entrar na casa e não- de clientes. Tá, e beleza. E aí não tinha um fantasma? Ou tipo assim, ou vocês já estavam tão confiantes que... Porque, Não tinha. Porque existe um fantasma, meu Deus, reforma. Né? Não, Tipo, não tinha um fantasma, tinha uns 25 mais ou menos. Porque quando nós de fato assumimos isso como trabalho, eu não fazia a administração para os outros, né? Então eu tinha o meu tempo, eu tinha o meu jeito de trabalhar, e quando você entra, como ela falou, na casa das pessoas, mexe na rotina da família, muda essa percepção de tempo, de necessidade. Então isso que foi o fantasma. Administrar isso, né? Precificar o tipo de serviço, né, até onde está correto a minha doação, entender esse time, do quanto eu me dou e quanto custa me doar, essa mediação de toda a estrutura quando é em prédio. Então realmente criou, mas te confesso que com um ano já tudo se azeitou e já ficou alinhado, e já me senti à vontade para conduzir. Nada como caminhando, né? Porque imagina lá atrás, vocês no início dessa trajetória estão dentro da casa do cliente. Exato. Cria-se uma relação de afinidade, amizade, entre aspas, assim. A gente vira psicólogo, inclusive. E também. Às vezes, psicólogo. E aí, tipo assim, André, não dá pra fazer mais isso aqui e mais aquilo ali? Aqueles adendos assim na... Sempre. Sim. Sabe o famoso já que? Já que eu tô reformando isso aqui, vamos fazer isso aqui também. E aí tem que ter uma habilidade pra não chatear, mas também tem custos a mais, horas trabalhadas, e eu acho que Exato. saber lidar com isso foi um aprendizado. Qual a diferença que eu percebi dentro desse segmento? Porque, em geral, os empreiteiros, os bons empreiteiros, que temos vários, eu digo, no mercado, né, que existem vários, a tradição de negociação e a escola deles passada sem culpa e culpado é diferente um pouco da que nós trouxemos. Então, esse trato com as pessoas fica um pouco diferente, né? A apresentação, não digo só vestimenta, mas a maneira que tu aborda, a maneira que você ouve, a maneira que tu interpreta as necessidades do cliente, as argumentações de solução, como nós transitamos muito, mesmo enquanto construía por arquitetos, feiras, lia sobre o assunto, então isso vai te gabaritando, né, para que tu possa ouvir, identificar e ajudar ele a pensar. E esses já que eles entram no cenário onde consegue conduzir da melhor forma possível, se tem ou não projeto, e as situações ocultas, elas são trazidas pela própria obra, né? Então não existe um culpado. Se eu precisar aditivar uma obra ou criar um valor diferente por um serviço que ora eu não tinha percebido ou não visto, é a obra que está dizendo que tem um problema, não é culpa do cliente e nem da Reico. Mas juntos ali, através de fotos, vídeos e instruções, nós vamos... eu acho que vocês vão criando realmente uma relação de confiança. Exatamente, que eles já sabem quem está dentro da casa deles, e assim, né? Quando a gente montou a empresa, né, Diogo, quando tu pensa em reforma, tu pensa em quê? Falou em reforma, preciso reformar. Dor de cabeça. Tu entende que sujeira, barulho. Sujeira. Isso. E essa percepção, esse sentimento negativo que os clientes têm, que o mercado tem, que o segmento tem... É cultural, né? É cultural, porque, né, infelizmente acontece isso, muito. Muito, e aí tá acostumado com aquele, o pedreiro não veio, não apareceu. Isso por falta de Veio de manhã, não veio à gestão, de tarde. administração, né? Às vezes pega muita obra, não consegue fazer a gestão do próprio financeiro da empresa, de pagar um aqui, de pagar outro ali.
isso acontece. Sabendo disso, dessa percepção que o mercado tem do segmento, né? Quando a gente criou a Reiko Reformas, veio aquela pergunta: como vamos nos posicionar? Como queremos ser percebido? Eu acho que todo negócio tem que partir de uma pergunta, de um questionamento inicial, onde queremos chegar. Então, a gente estruturou a nossa cultura organizacional, que ela é a nossa bússola, né, que de fato aquilo que a gente faz no dia a dia, né, é a nossa orientação, tanto para nós quanto para a equipe. Então, dali vem as estratégias, dali vem o nosso posicionamento. E daí a gente começou com essa pergunta: como queremos ser percebidos? Quando tu faz essa pergunta, eu já pensei, eu quero tirar esse pensamento negativo do cliente. Então, nessa época, eu comecei muito a me apaixonar pela experiência do cliente. Foi onde eu comecei a estudar muito sobre esse universo. Nós queremos proporcionar a melhor experiência para o nosso cliente. E quando eu falo em melhor experiência, porque a experiência do cliente é você somar todos os sentimentos em todos os pontos de contato. Então, assim, quando você atende ele, quando ele está na jornada da reforma, o pós. Então, em todos os momentos, o cliente ele vai somando aquilo dali, vai gerando um sentimento e no final ele vai falar: poxa, valeu a pena fazer a reforma. E era aquilo que a gente estava tentando estruturar na nossa empresa e de fato a gente conseguiu estruturar. Então a gente monta toda a jornada do cliente ali, né? E eu me apaixonei por esse universo. Comecei a estudar, aí comecei a fazer curso. E assim, tudo que eu faço, eu acabo aplicando na empresa. E daí esse sentimento negativo, né, por dor de cabeça, até essa percepção de valor um pouco negativa, que as pessoas acabam não valorizando os profissionais, né? Porque começa mesmo pela apresentação, pela imagem pessoal deles, né? Como que eles entram na casa dos clientes, né? Um empreiteiro, um eletricista, um pintor. A forma como você se apresenta já tem uma percepção de valor, que nem a gente falou do imóvel quando está construindo. Como que ele faz, como ele executa esse serviço na casa desse cliente? Muitas vezes eles vão muito assim, engessados já direto fazer o serviço em si, mas tem que pensar num todo. Eu entro na casa do cliente, o que eu preciso fazer na casa do cliente antes de fato de executar o serviço? Então tem todo um processo. E foi onde a Reiko adotou. E quando a Reiko adotou isso, a gente adota já escolhendo os profissionais que a gente trabalha, que nós trabalhamos. Por exemplo, a equipe civil, a equipe elétrica, porque tudo depois da Reiko é Reiko. Sim. Então, eles estão tudo atrás da Reiko. Então, a gente precisa escolher os fornecedores que entram na casa dos nossos clientes, porque a gente está administrando aqueles fornecedores. Então, assim, eu tenho a Milão Acabamentos como fornecedor, que eu já vejo como ela se apresenta no mercado e que se conecta muito com os valores da nossa empresa. É isso que a Reiko quer. Os fornecedores... Um ecossistema todo... Isso. Todo positivo. Positivo, exatamente. Coeso, alinhado, né? Os fornecedores, a equipe, elas precisam se conectar com os nossos valores e precisam agir de acordo com a nossa cultura organizacional, porque senão não estou entregando aquilo que a Reiko almeja e se propõe, né, para o nosso cliente. Então foi dessa forma que a gente foi estruturando a empresa. Legal, e eu percebo nos stories e tal, que eu acompanho a Reiko ali frequentemente, que os colaboradores, os profissionais que estão na obra estão devidamente uniformizados, com EPIs e tal. E aí a gente sabe que é um desafio conscientizar e conquistar essa turma, né? Sim. Que muitas vezes são imaturos e às vezes é um baita profissional, bruto, sistemático, que não... E como é que vocês conseguiram ter êxito nesse campo assim de... Eu, como tô... É uma pergunta desafiadora. Mas eu, como fico mais nas obras, né, e cuido da parte externa do operacional, aí cabe a mim ser o psicólogo também dessa parte, da né? turma. Mas o que eu falo? Porque são contratados, né, para as execuções, então o que eu falo para eles? São pessoas, primeiro assim, eu respeito por eles. Porque cada profissional daquele, ele tem família. Então, eu falo para eles: vocês têm que voltar para casa perfeitos, assim como vieram trabalhar. Então, vocês têm apenas 2 olhos, 2 mãos, então tem que cuidar, né, os ouvidos. Então, não pode abusar e achar que é pouco, ou não cuidar. Então, aí nós fornecemos e explico por quê. Eu uso óculos para usar um esmerilhadeiro, uma luva, um capacete, o auricular, um protetor solar, um moletom para o frio, o sapatão, né, para qualquer... Né? Dependendo do tipo Depende se é um serviço mais tranquilo, aí nós temos os bonés da Reiko, que às vezes nem todos precisam do capacete. Depende do serviço. Mas enfim, então eu explico por quê. É diferente de eu chegar e dizer assim, ó, eu quero que use o capacete.
Eu quero que use aqui, senão sai da obra, como muitos impõem, né? Então, quer dizer, eu já crio, como é uma família, Um relacionamento, uma e família. é a mão deles que executa, é a mão deles que vai entregar o produto final com a minha gestão, eu preciso ser um parceiro e um amigo deles, né? Então, eu não posso ser arrogante e nem querer exigir que eles usem, mas de uma forma mais familiar e explicando as vantagens de usar aquele equipamento, a apresentação nossa na obra, Exatamente. a conquista de novas obras. Nós estamos entrando num lar de alguém, então todo mundo gostaria de receber um pintor com uma bermuda de surf, sem camisa, de boné para trás, de havaiana, um pedreiro com camisa de futebol. Então, assim, outro queria ver pessoas entrando na tua casa uniformizadas. Além disso, o cuidado pessoal, né? Isso é exatamente o que o André falou, né? Como que vocês fariam dentro da casa de vocês? Como vocês gostariam que entregasse essa reforma para vocês? Como vocês gostariam que esses profissionais entrassem na casa de vocês? Então, quando a gente trabalha muito essa parte da empatia, eles acabam entendendo isso um pouco. Poxa, é verdade. Eu gostaria que esses profissionais entrassem na minha casa bem vestidos, em respeito à família, em respeito ao ambiente, à apresentação. E a forma como a gente se apresenta, acaba apresentando a empresa de um jeito diferente. E se apresenta a empresa de um jeito diferente, como que o cliente vai enxergar isso? Então, é todo um conjunto. Quando eles também, muitas das vezes, vão de motocicleta, eu aconselho eles a maneira de andar com a motocicleta, o risco que a motocicleta impõe, né? Porque se eles ficarem fora do ar, eles perdem a receita, eles perdem o rendimento da família. Então, tento ser um paizão, assim, para que tenha harmonia junto dos cafés, junto das Coca-Cola, junto dos pão doce. Aí um ponto bem bacana, né, André, que a gente identificou, que a gente, na verdade, criou para a empresa. A gente tem uma equipe, já criamos uma identidade, né? A gente tem equipe civil, né? Temos, da parte civil temos algumas equipes, daí a gente acaba direcionando, dependendo do tipo de obra, né, André? Temos 4 times, aí depende o tipo de obra, o tipo de execução, né? Aí tu vai ajustando ali o time. E o bacana é que daí a Rico já criou uma identidade do time, onde, eu nunca me esqueço, né? Mas uma moça da limpeza falando assim, Yali, pra cliente, Yali, o que eu acho legal da Rico, a gente tem até um áudio, eu botei isso no Instagram dele. O que eu acho legal da Rico é que são sempre os mesmos profissionais. E isso é bacana porque passa uma confiança pro próprio condomínio de assim, poxa, quem tá entrando no condomínio? Quem são as pessoas que estão entrando no condomínio? E isso é bacana porque acaba criando uma identidade da empresa. Não entra qualquer pessoa, todas as pessoas que entram lá, elas estão registradas antes de iniciar a reforma. Então, tudo isso a gente se preocupa. Eu vou pegar esse gancho de condomínio, mas antes eu só quero voltar um pouquinho. Vai. Que aconteceu hoje comigo. 2 situações que vocês falaram. Uma é que o cliente, ele tá numa fase, a obra dele tá numa fase final, assim, e a gente tava agendado para colocar as portas. E aí ele já tá saturado de a galera entrar lá. Saturado, assim, é a palavra. Portas quentes. Ele tá saturado de alguns profissionais lá prestar serviço e deixar sujeira e tal. E sabe quando a casa tá quase pronta, mas tu vai... Sapatão. Eles entram com o sapatão sujo e tal, situação. E aí ele sugeriu pra gente entrar com aquela... Pantufa. A pantufinha, hein? O salva-pé aquele. O salva-pé. Assim, cara, legal, hein? Assim, tipo, a gente não adotava isso, porque normalmente a gente entra uma etapa um pouquinho antes, e essa agora que tá bem no finalzinho, legal. Vamos adotar. Aí compramos uma quantidade grande já pra ter de estoque, legal. E aí entrou a conscientização dos nossos colaboradores, né? Fui lá, cara, o cliente, ele solicitou, então acho que até a gente pode começar a adotar isso mesmo, e que legal, e vamos fazer diferente. Aí eu fui visitar a obra agora no final do dia, ver como é que ficaram as instalações e tal. Também coloquei o salva-pé pra entrar na obra, tipo assim, tá tudo bem, inspirando, né? Sendo exemplo pro time. Normal. E aí eu percebi alguns outros, de outras empresas, que também estavam lá montando móveis e tal, sem o salva-pé, né? Sem a pantufinha. E assim, tá tudo bem, né? Nós somos... Não é meu time. Não é meu time e tal. E aí, nesse caso, eu enviei mais um funcionário, tipo assim, fulano, tu vai ficar só na limpeza. Porque é o ponto de atenção desse cliente, tipo, não poderia deixar na limpeza nessa fase. Um pinguinho de espuma expansiva caída, entende? E aí, além dos 2 profissionais das portas, tinha um da limpeza e tal. No final do dia, finalizou. E aí,
retornamos para a empresa, conversei, deu tudo parabéns, parabenizei, porque realmente estava bem legal o serviço. Ele assim, mas trabalhar com aquele negócio no pé, fica dançando, assim, cara, não, né, escorregando, assim, mas tudo se adapta e tal, comecei a conversar. Aí os outros começam a rir da gente, porque os outros profissionais não usaram, entende? Os outros... E não tomaram como exemplo. Não tomaram como exemplo. Como né? chacota. Aí aquele papo, cara, nós somos nós vamos fazer o nosso trabalho diferente. E é bacana também falar das consequências disso, né? Porque, por exemplo, não usou, arranhou. Porque às vezes vem um pouquinho mais sujo de fora e se arranha o piso. Olha o retrabalho que a gente vai precisar ter, né? Sim, aí volta aquele assunto que a gente conversou do respeito, né? Exatamente, tipo assim, o cliente foi lá, investiu. Sonho dele, né? Sonho dele. O investimento dele. Ele tá louco pra chegar no final do dia e ver aquilo tudo limpo, asseado, bem feito, bem cuidado, né? Bem construído. Aí eu aproveitei pra gravar uns vídeos, né? Sim. Ela na obra, tá? Como o vão da porta, pra deixar. Aí saiu um cara de moto. Tipo assim, um barulho enorme assim, né? Estragando o teu vídeo. Estragando o vídeo. Aí tá, parando, tudo bem, começando de novo. Daqui a pouco saiu outro também. E aí que eu comentasse de como conduzir a moto, tá? Tipo assim... Como sair da casa do cliente. Sair da casa do cliente, tá? Toda uma experiência do cliente, assim, né? É que depois começa a ter essa percepção do todo, tu começa a ficar crítico, que antes também a gente, né? Todo mundo é meio cego pra isso. Diogo. E diga o que tu ias falar. Não, acho que pode deixar, né? Não, sabe que bacana isso que tu falou agora, que o André falou, que a gente busca em Florianópolis construtoras grandes para usar como inspiração. A gente tem que fazer essas análises no mercado, né? A gente que empreende, né, tem negócio, a gente precisa olhar para o mercado e encontrar também empresas que nos inspirem, né? E tem uma empresa, uma construtora que a gente se inspira bastante, inclusive o André, ele frequenta muito, nós frequentamos muito as construtoras, as boas construtoras, para usar isso como exemplo e inspiração mesmo. E um ponto bem importante que o André falou, que com certeza isso também influencia muito na forma como a gente conduz a empresa. Tem uma construtora aqui em Florianópolis, não sei se tem problema. Pode falar o nome, claro. Queires Construtora. Sim. Tá? Eles Simes. O Queires, assim, realmente sempre foi uma inspiração para Rico. Sempre. De verdade, assim, eu tenho o seu Walter como... Ele é um ídolo para mim, tá? Tô lendo o livro dele agora, inclusive. Que legal. E muito bacana que ele trata os funcionários como meus meninos. E eu acho que esse carinho, assim, faz muita diferença dentro de uma obra. Lá naquele centímetro do apartamento tá essa doação, né? Isso. Aí, uma coisa bem legal que ele faz na época, quando ele era mais ativo dentro das obras, né? O que ele falava para os empreiteiros? Que o André falou agora do cuidado com a moto, de como sai, né? Os caminhões, ele tinha que lavar no final de cada obra o pneu do caminhão. Os pneus para não sujar a cidade. A cidade, Então, ele se olha onde ia a percepção dele. Olha onde ele ia. Ele ia muito além. Que não é só a obra dele. É a cidade. Sim. Então, que precisa da cidade para ter a obra. Total, né? Isso é a visão realmente de empreendedor. Todo, assim. Todo, né? A preocupação dele com o entorno do empreendimento, né? De revitalizar praças. Obviamente, óbvio, né? Ele sempre pensou muito na cidade, na economia da cidade, num todo, né? Não só para vender o imóvel dele, mas essa preocupação também, né? E que acaba também gerando valor para o próprio empreendimento dele, né? Para revitalizar as praças, né, André? Com certeza. Não, é uma referência, tem aí em uma mão, né? Não são tantos, mas em uma mão nós conseguimos aí ter bons construtores onde a gente se espelha muito. Que nem eu falei, o Sims é um deles. Eu perdi a oportunidade de ir no lançamento do livro dele, tu acredita? Não acredito. Eu ganhei. Ela foi privilegiada. Eu fui lá, eu disse, não, eu preciso. Representando a CDL, eles enviaram o convite, aí peguei uma virose, e aí tipo... Cara, mas sem promessa nós podemos tentar fazer com que esse livro chegue nas tuas mãos. Ah, que legal, vamos tentar. Vou gostar bastante. E voltando à situação do nosso trabalho, que nem tu falaste ali sobre lidar com as pessoas e sobre lidar com as reformas, e até o próprio fantasma lá do início da conversa, um grande desafio nosso para o mercado sair do comum é conscientizar da gestão, porque na verdade a Reico faz gestão de obras, né? E passa pela gestão, as contratações, as compras dos materiais, devolução dos materiais, supervisão, indicação, orientação,
né? Prédios, eu faço toda a mediação com o zelador, com o síndico, com os moradores dos andares, para que os avisando que vai ter um desconforto por tantos dias, porque quando eu te aviso, enquanto prestador de serviço, que você vai ter um desconforto durante 15 dias, 20 dias, 30 dias, e quando esse desconforto chegar, o teu entendimento contra a minha ação vai ser muito menor. Tu vai dizer, não, ele veio e falou comigo. Eu sei que vai ter barulho. Diferente de eu chegar fazendo barulho. E ninguém faz isso. E aí ele só te cortando. Não. E aí ele tem o telefone, né? Sim, tipo assim, na hora. Se der algum problema. E eu sempre falo, eu sou o escudo, eu tô com colete à prova de balas. O cliente não existe. É filtrar. Tudo é comigo. Por isso eu recebo para cuidar dos interesses dele. Limpeza de corredores, a gente antecipou com a saída, elevadores. A portaria é sempre um tratamento muito bacana e muito humano. Quando próximo de alguma data, final de obra, a gente presenteia eles também, porque eles fazem parte dessa rotina da obra toda. Exatamente. É uma porta que precisa ser aberta, um material num horário que eu não esteja lá, o time não esteja para receber e deixar num canto para outro dia nós subirmos. Não podemos gerar desconforto, por exemplo, para funcionário que limpa o prédio, né? Exato, não posso entrar num prédio para gerar problema para as pessoas. Eu tenho que entrar para a solução. E esse é o nosso apelo. Só que você vender isso, porque qual é a cultura? Contratar um pedreiro e deixa ele fazendo. Ele passa reto, bota o carro onde não pode, suja o elevador, sai fumando. Aí tu entende como vai somando as incomodações? Então, por isso que além da obra, tudo isso gera esse desconforto. E aí eu acho que pode acontecer em conversas por aí, tipo assim... Ai, meu Deus, tô numa reforma lá em casa que eu não aguento mais. E aí cliente da Reiko chega... Olha, lá em casa foi diferente. Graças a Deus nós temos esse feedback. E uma outra questão além de cuidar de tudo, né, o administrativo a gente faz também a parte de relatórios semanais, com vídeos, fotos, com relato do que foi executado durante a semana, se cumprimos a missão, funções, né? Se faltou missão para a semana seguinte. Eu gostaria de saber mais, como que vocês se dividem assim? Eu cuido da parte toda do relacionamento com o cliente, na abordagem do cliente, o primeiro atendimento, né? Quando eles pegam o telefone da Reiko, já vem um atendimento para mim. Às vezes o André também atende, porque vem uma indicação para o André, daí o André já passa para mim, eu faço esse primeiro atendimento. Cuido da parte toda administrativa e financeira também da obra, com planilhas, relatórios semanais. Então, o cliente está viajando, como já teve caso de cliente deixar cartão de crédito com a Reiko. Conosco, com senha, chave de casa, tudo. Cachorro para cuidar, gato para dar comida. Ah, que legal. Lavo louça. Porque a obra gera de alguma forma esse conforto. Então, chegar ao final do dia e a tua louça tá limpa, não é pra... Eu não quero dizer que a casa dele não tá cuidada. Que eu tenho essa liberdade. Mas eu vou limpo assim, porque assim, né? Muda o cenário, ele chega mais animado. É um cenário mais assim, encantamento, né? Então é muito bacana. Mas... Tipo assim, eu saio de casa todo dia com um copinho de café. Sim, né? A gente também, né? Kit de fome. Kit de café. Mas assim, um copo térmico de café. Sim. E aí, o dia que eu coloco o carro pra lavar, o rapaz ele é caprichoso e lava o meu copo térmico. Tu viu? Então, ali tu jurava que tava sujo. Aí tu abre, né? Pela primeira vez, né? Já te encantou. Legal, o cuidado que ele teve, né? Tipo, Exatamente. E quando a gente entra nos condomínios, né? Uma importância que o André falou do condomínio, muito antes de a gente entrar no condomínio, né? Do André se apresentar também, a gente passa pelo síndico, né? E cada condomínio ele tem as suas regras. E são regras diferentes, muitos às vezes nem pedem plano de reforma, mas a gente realmente vai além. Então a gente entrega além do projeto executivo, do que vai ser feito. O síndico ele não conhece ler e interpretar um projeto executivo. Então o que a gente faz? Eu monto um plano de reforma descritivo, falando exatamente o que a gente vai fazer. Para um leigo entender. Que é importante, eu preciso entender que ele não entende aquilo, eu preciso saber que ele não entende aquilo. Então eu mando um plano de reforma detalhado, né? A gente manda a apresentação da empresa, o portfólio da empresa, eu falo com ele por telefone, o André também fala com ele por telefone, eu mando toda a documentação necessária, a RT, né? Eu até me apresento, né? Fisicamente entrego a pasta, eu conheço, me coloco à disposição para qualquer intercorrência da obra, para que ele saiba que não apareceu um barulho. Chegou uma empresa, se apresentou e vai trabalhar em tal apartamento, nesse formato, eu peço o regimento do prédio para saber horários, regras, né, que são diferentes, como ela falou. E a gente coloca isso dentro da obra. Tem uma obra que ela, fora o barulho e o desconforto do barulho, que é único, ela não existe. A intenção é fazer com que ela não exista. Ela vai tão suave assim que ela tem que terminar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O que nós
Porque, repito, é como nós entramos na vida da pessoa, na rotina, e já tem essa situação cultural, a gente quer desconstruir exatamente todo esse preconceito da obra, né? Desse incômodo que causa essa turbulência aí, né? Tá. E em algum momento a demanda foi aumentando, vocês querendo pegar mais obras, e aí, porque isso é desafiador também, assim, tem dois, é complexo porque tu queres crescer a tua empresa, faturar mais, natural. Sim. Porém, tu tem que respeitar os processos, respeitar o quanto que... Não, os nossos limites também, os né? limites, contratar mais gente ou não, mais gente administrativa ou não, contratar... Como que é lidar com isso? Ano passado aconteceu isso, foi um ano assim bem forte na reforma civil. A época da pandemia, né? Pandemia, porque as pessoas concentraram muito na ampliação trabalhamos das demais, suas residências, né? Sim. Então, tínhamos demanda assim para encher 3 combis de time. De pegar 3 combis, enchê-las de profissionais e pôr a campo. Primeiro, não temos esse time todo com a mesma mão, né? Por que nós chegamos até onde chegamos? Não falando em grandeza, mas em preocupação e excelência no que entrega. O próprio posicionamento mesmo que a gente construiu, né? Então é porque existe a gestão, e a gestão passa por eu estar acompanhando as obras. Então a gente até brinca que o nosso trabalho é bistrô, não comida aquilo. Então chegamos já a nos aventurar com mais de 3 obras de maior monta, né? Mas aí pega 5, 6 menores, e eu me desdobrei em 40, só que me cansa, e não é que perde a mão, mas nós identificamos que não é esse o caminho. A gente pensou, vamos crescer e voltar para a vala comum, ser mais um na reforma civil, porque vai perder a mão. É igual cozinhar, para quem gosta, cozinhar para 5 pessoas ou cozinhar para 30. Não é igual. Tu vai pedir ajuda para alguém cortar cebola, cortar carne, o suador já pega, vai entregar comida, mas não com o mesmo carinho, o mesmo sabor, né? Fica diferente. Então a ideia é ficar no bistrô para manter essa venda coesa, esse alinhamento com a qualidade, e sempre agora mais próximo do trabalho que a gente vem fazendo da experiência do cliente, né? Exatamente. De contemplar do início ao fim. Até por isso, de alguma forma, aí, dependendo da monta da obra, morando, nós abdicamos de fazer algumas coisas. Porque a relação começa bacana. E nós não pegamos pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência que nós entregamos, né? Do nosso propósito, Nunca vai estar à frente. Obviamente, envolve dinheiro, envolve pagamento, envolve recebimento, lucro. Não tenha dúvida. Mas quando eu aperto a mão do cliente, aquilo já ficou secundário. Não importa o quanto eu vim me doar, quantas vezes eu vou na obra, o propósito é aquele, e encantar mais ainda. Então agora nos orçamentos, até ela está fazendo questão de ir junto, porque eu, como estou mais no canteiro, aí fica um pouco mais dinâmica, um pouco mais mecânica as avaliações. Isso. Então ela, como mulher, mais apaziguada, mais acalmada, ela consegue... tem mais sensibilidade. Exato. Então no nosso briefing em casa, para montar os orçamentos, precificar, entender... Eu analiso um todo, assim, sabe? Então ficou melhor para todos, porque daí a gente consegue afinar bem. E voltando para a questão do que eu estava falando ali do bistrô, é essa a ideia, de fazer menos com os times que nós construímos ao longo desse tempo, e que quando eu viro as costas de qualquer obra, eu sei quem ficou. Não precisa estar que nem um cão de guarda ali, né? Sim, eu confio, né? Exatamente. Eu tenho o time na mão. Exatamente. E aí entra numa fila de espera? Tipo assim, eu quero reformar. Já entra. Porque assim, a ideia é ele entrar. Ele entra com aquele pé atrás, né? Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Mas a gente entra na vida dele para ele sair melhor. Melhor do que ele entrou. Porque realmente vocês transformam o ambiente que ele vive, né? Então, exatamente. É uma transformação, né, de ambientes, né? A gente entrega qualidade de vida. É isso que a gente pensa. E é isso que a gente fala também para a equipe, né? A luz que você coloca, o ar-condicionado que você coloca, ele vai proporcionar alguma coisa para o cliente. Eu contesto bastante também os projetos, não bastante assim, mas eu sempre penso, porque às vezes um projeto montado no escritório, no físico, ele é diferente, né? Então a gente está sempre melhorando, sem querer criar nenhuma rusga com o arquiteto, mas a gente anda junto, compartilho, peço autorização, time, né? É uma família. Eu tinha curiosidade para saber como é essa relação de vocês com os arquitetos. Ela é boa, ela é saudável. É muito boa, na sua grande maioria, muito boa. É que a gente tem que entrar com uma visão que somos um time. Exato. E que a gente precisa defender o nosso cliente. A gente brinca que ele está na UTI, o cliente está na UTI. Não importa quem vai salvar. Ele tem que sobreviver, ele tem que
Quem vai salvar, né? A mão que vai salvar, ninguém tem a coroa e a faixa. É o time, um ajudando o outro, ninguém quer se sobrepor, mas a entrega é tirar ele da UTI. E a gente tem dois grupos, justamente para a gente falar tudo sobre obra com os arquitetos naquele grupo e filtrar o cliente no outro grupo com só coisa boa. Então, esse relacionamento que a gente, né, no início, a gente fala para eles, poxa, e como elas não têm a percepção, às vezes, porque você está ali só projetando, e sem culpa e culpado, porque elas nasceram para projetar e o tempo delas é para projetar, e muitas não gostam, porque acompanhar a obra é diferente de fazer a gestão da obra. Você acompanha, você vê se a obra está ficando pronta. Está saindo conforme o projeto. A gestão de obra entra numa questão mais minuciosa, de qualidade, técnica, dia a dia. E, de fato, elas não têm esse conhecimento. Então, no projeto, quando a gente abre, né, André, a gente já com essa percepção e conhecimento, a gente fala, ó, isso aqui não vai dar. Vamos ter que trocar. Claro, de um jeito onde elas a gente não ofende, né? Elas não se sentem ofendidas, sempre muito trato, né? E quando a arquiteta já tem com esse olhar assim, poxa, de essa abertura assim, não, eles estão aqui para me ajudar, somos um time, ela baixa a guarda e vamos fazer o melhor dentro daquilo que a gente tem ali. Porque é uma via de mão dupla, assim, porque eles também precisam de vocês, né? Para tirar o sonho do papel. Só projetar de forma maravilhosa, mas se ele não materializa... Só tirar foto também não dá. Não adianta, né? E eu sempre falo no meu Instagram, eu bato nessa tecla ali. Eu sempre falo. A gente tem que projetar para a vida do cliente, para a rotina dele. A gente tem que pensar na manutenção daquela obra. A longevidade. Do cuidado que ele vai ter com a longevidade. Será que eu vou botar muito vidro aqui, daí... Lá com o tempo, o cliente vai morrer de raiva porque tem muito vidro, sabe? Eu botar um negocinho ali que não funciona. Então, elas têm que ter essa sensibilidade, por isso que o briefing, né, com os arquitetos, inicialmente com os clientes, eles precisam ser muito completos. Entender bem esse perfil do cliente para ele projetar exatamente como o cliente quer. E não como ele só almeja para tirar fotos, para ser um projeto bonito. Então, eu sempre bato isso na tecla ali, né, de projetar para a vida dele. Sim. E não para a vida do arquiteto. E como aquele assunto que eu estava passando ali do morando, porque começa a relação muito boa, porque no começo está o encantamento, ele quer o sonho, ele quer a entrega do serviço. Só que eles têm uma rotina, as pessoas estão trabalhando, filho em escola, né? Necessidades, cansaço, dissabores, e quando tu chega em casa e lembra que tu tens uma reforma em casa, casa com lona, casa que a poeira que não é para ter, tá lá no teu travesseiro, tu não tem a liberdade no banheiro, então isso aí cria um problema muito grande. E nós, aí nisso, estava já reverberando contra a Reico, que não tem culpa do processo. E não é o que nós estamos plantando. Então, preferimos, por conta da nossa demanda, abrir mão desses clientes do morando, deixamos para outros profissionais e pegamos as obras sem cliente, né? Que nós podemos ter a mão dela, o domínio dela, o horário dela, que daí não cria essa relação e ela acaba com o sucesso que começou. Exatamente. O Diogo vai entrar na casa dele com aquela coisa, poxa, né? Poeira. Aí aquele sentimento que tu tem de reforma eu não consigo eliminar. Exatamente, não conseguiu eliminar. A promessa se perdeu. Então, por isso que lá no começo, aquela pergunta que a gente questiona, né? Quando a gente abre um negócio, ela é muito pertinente, né? Como queremos ser percebidos? Que tipo de experiência a gente quer oferecer para os nossos clientes? E daí, dentro daquilo, a gente vai montando as estratégias dentro da empresa. O que a gente quer, os nãos que a gente tem que falar. Diga, Diogo. Não, é que eu percebo que vocês têm, além de reformas de casa, também existem reformas comerciais. Uhum. E também, eu acho que tem suas particularidades, né? Tem, muitas. E muitas vezes também em prédios comerciais, que aí tem que trabalhar depois do horário, trabalhar à noite. Vocês pegam esse tipo de obra também? Pegávamos. Era outro fator junto do morando, que nós viramos essa página. Pegamos muito até no assim, início, né? Até não é que não pegamos clientes de especiais, os clientes da Reico, mais fiéis, nós não conseguimos abandonar. Exatamente. Tem que ser vocês têm que fazer isso. Então, realmente, a gente faz. Temos 4 que nós não abandonamos, mas assim, cliente novo, não. E também tem todo a rotina, né? A jornada. Porque o time é o mesmo, entende? Então não tem time diurno e noturno. Aí como é que faz pro profissional no outro canteiro do outro dia ele acordar às 6 da manhã? Né? Nós vamos até 2, 3 da manhã. Material, tudo. Já fizemos muitas mesmo. Já viraram alguma madrugada, então? Já, com muita pizza, cantando parabéns pro meu eletricista. Fiz questão. Pra dar um up, né? Até tu passaste ali agora, falasse uma situação de rotina de ontem dessa obra, né? E hoje eu vivi uma igual. Faltou areia numa obra em Jurerê.
porque é uma situação pequena, estou levando ensacado, é uma casa mais refinada, então não foi uma areia granel, né, jogada na frente da obra, eu levei ensacado, embora tenha o seu preço, mas fala com a necessidade da obra. E nós calculamos a areia e faltou. E eu trabalho com uma Montana nova, contudo ela não carregaria a areia que faltou. Aí se eu pedisse areia, ela ia chegar amanhã, quinta, foi ontem, terça-feira. Entregaria quinta, então 2 dias de delay. Para o processo. O que o gestor faz? Eu não parei. Eu fui atrás de um furgão, peguei um furgão emprestado do meu irmão, carreguei areia no material de construção, levei os 50 sacos de areia para Jurerê, descarreguei, a obra não parou, teve seu curso normal, porque era o dia do contrapiso, não podia parar no traço. Voltei, peguei meu carro e segui o baile. Então, e isso, um arquiteto, embora seja uma prerrogativa, a função permita, né, fazer administração, só que ela não, como a gente falou, não tem tempo. E não tem essa habilidade do canteiro com as pessoas, né, de identificar patologias, às vezes é para direita e esquerda, não sabe, não consegue, não é que não sabe, não consegue, porque ela imaginou aquele projeto lindo, casa cor, só que o físico te pede diferenças, né? Então essa é uma questão da gestão. E a gestão, e também arquitetos não são acostumados a lidar com gestores de obra. Por isso, às vezes eu consigo nivelar o assunto e nós falarmos na mesma linha, porque elas falam com quem? Um pintor, um eletricista, um pedreiro, né? Então assim, falar com um gestor de obra que vai além do empreiteiro ainda. Nossa, imagina isso aí. Então nós sentamos à mesa. Facilitar muito a vida delas. Exatamente. A linguagem, ela espelha um projeto ali, eu sei o que ela está falando, sei o que é uma cota, eu sei que é afastamento. Imagina o desprendimento da água exatamente. Como que eu explico, né? Se conectarem. É um baita profissional, mas a linguagem não fica igual. Então essas facilidades que a gestão, que não é comum, assim como o engenheiro também, vou cobrar para fazer a gestão de obra, perfeito, a atividade permite, ele tem muita propriedade por ser um engenheiro, mas as minúcias entre linhas do canteiro, mesmo assim, ele não tem. E não é por falta de formação, é experiência mesmo. Então, assim, as quase 500 obras de reforma, o prédio, que foi o nosso dito TCC, né? TCC. Em função da fundação estaqueada, da volumetria, construída, escada, apartamentos, parte hidráulica, quente, frio, então, elevador. Então, isso tudo nos deu muita propriedade para na reforma, sentir capacitado. Claro, foi criando bagagem, né? E você já tem... Exatamente. Aí, agora eu anotei uma frase de vocês que é assim, chega em casa no briefing. Como que é trabalhar em casal e obra e tem assunto e vocês chegam no horário e estancam o assunto ou tipo lidam naturalmente com isso? Nós temos um filho de 12 anos, né, que também tem as suas necessidades e a nossa doação, e isso, mas acontece bem. Né? Inclusive, no mês que vem tá separando. Não, brincadeira. Mas é muito bacana. Claro que tem passa um pouquinho, às vezes, do horário. A sua diferença, mas em geral passa muito do horário. Porque assim, o André fica o dia inteiro na rua. Então a hora que eu descarrego as notícias, o que aconteceu. E na verdade, né, os meninos também da própria, eu peço para eles, me mandem as fotos certinho, porque eu preciso botar isso no relatório. Eu acompanho também muito as obras. Por que eu acompanho? Porque para você vender, você precisa saber o que você vende, né? Você precisa entender o que você vende. Então, eu não posso estar só dentro do nosso escritório. Eu preciso estar no canteiro para entender o que eles fazem. E muito, né, graças ao André, que me permite isso também, os meninos que me respeitam muito, eu consigo estar na obra e entender muito do que a gente faz para poder argumentar com a pessoa que está me procurando. Isso é importante na hora no primeiro contato. Então eu vou lá, faço as fotos, faço os vídeos, porque eu que divulgo tudo da rede, todo do marketing da rede. Eu tava esperando terminar de falar, as fotinhas vai pro nossa marketing, vai, que é a minha raiz, né? E o bacana é que é tudo real. Exatamente. Não tem nada maquiado, nenhum balde, nenhuma pá, nada montado. É tudo de verdade, de verdade. Eu já brinco com eles assim, o Lucas hoje, né, é o meu modelo. É o meu modelo, e o Lucas hoje é o meu fotógrafo. Daí eu fico brincando, aí ele se acha, né? Ele fica lá batendo as fotos, o ângulo, ele já sabe como a gente gosta. Luminosidade e tal. Exatamente, tudo. Eles sabem como que eles têm. Assim, saiu da obra, tem lá uma listinha grudada na parede, mas obviamente eles nem lidam mais com aquela listinha do que tem que fazer, o passo a passo, né? Como tem que deixar a obra, a cultura também na parede, para que eles visualizem sempre. Mas eles já sabem como tem que abandonar a obra. Você ensina assim. Limpo pro outro dia, amanhã. né? Essa gestão no canteiro é importante porque
eles trabalham com mais qualidade, mais motivados, né? A obra, o custo da obra, ele acaba acelerando muito mais, porque a obra é bagunçada, acaba não tendo muita produtividade. E por isso que a gente mantém sempre o canteiro bem organizado, porque isso é importante para o prazo da obra, acelerar a motivação, né, da equipe. Um exemplo que eu uso muito, assim, eu aprendi, obviamente não inventei, mas é muito bacana para que eles percebam a importância do capricho e do zelo com as execuções. Eu sempre passo para eles isso semanalmente, por mais que eles já tenham ouvido. Então, sabe, André, eu já deixo tu terminar. Claro. Porque eu tenho percepção que vai muito da cultura mesmo da pessoa, né? Tipo assim, se ele é relaxado, digamos assim, em casa, no carro, se ele não tem a cultura do capricho, eu acho que é desafiador tu fazer com que ele crie essa cultura do capricho onde ele... É um exercício. Onde ele trabalha. Ontem eu cheguei numa outra obra, também tinha botado salva-piso onde eu não tinha pedido. Eles botaram na parede, um muro. Olha só como já tem... Aí eu cheguei lá, eu falei assim, ô Leandro, salva-piso no muro, parabéns. Que percepção boa, assim, não, mas sempre aprendendo com o tio André. Eles falam assim, tio André, né? Assim, não muito tem? Bacana, assim, eu falei, e quando nós estiver numa obra da Reico, levem isso também para as outras obras. Porque isso alguém vai perceber, tem alguém vendo a diferença de quem está no canteiro. Então, voltando ao exemplo que eu dou para eles, é o seguinte, se sinta um piloto de avião. E um piloto de avião não se permite errar. Né? Porque às vezes, errou uma lâmpada, amanhã eu troco. É uma caixinha torta, amanhã eu arrumo. A gestão, né? Errei numa cerâmica, eu tiro e boto de novo. Então assim, o retrabalho causa todo desconforto, despesa e desprendimento, né? Então se sinta um piloto de avião, porque se ele errar, ele mata 200. Então tu vai botar um azulejo, pensa, me pergunta, tira foto, contesta, pergunta, se eu tiver limitações, vamos perguntar para um engenheiro, para um outro ceramista, para que a gente bote aquela cerâmica, nem que ela nos leve mais 1 hora ou 2, da maneira correta e uma vez só. Então eles se sintam piloto de avião, pensa sempre nisso. E a ideia, né? Muito boa essa analogia. É que o piloto de avião pode ter 5.000 horas de voo, ele vai fazer checklist, ele vai fazer procedimento de decolagem, ele vai falar com a torre, ele vai verificar o avião, né? Que senão... a gente treina eles para eles ampliarem essa visão e não só executar o serviço. O que eu preciso para fazer esse serviço? Não existe a palavra mandar. Eu não mando em ninguém. Eu levo sempre numa linha baixa, num volume baixo. Muito bom humor, sem perder o respeito, mas assim, não existe a palavra mandar. Tudo eu peço por favor. Sim. Eu ajusto as palavras para que não soe assim arrogante, porque, é um time, né? porque senão verdade, é uma família, assim. Ninguém gosta de ser enfrentado, né? E afrontado. E quando eu virar as costas, como eu falei, eles não vão botar uma bucha dentro de uma caixinha, de uma mangueira. Então tudo vai acontecer e o time todo, como ela falou, dependendo dos 4 que seja, quando acabou uma obra que nós não estivemos aquele dia, vem fotos de como foi entregue, varrida, pano passado, pano esticado, o muro lavado, as ferramentas certinhas. Coisa mais linda. Tudo, não precisa nem pedir. Então assim, por quê? Porque eles fazem com orgulho. Hoje com a facilidade do celular, né? E isso é legal, implantar isso, porque como tu falaste, um pouquinho deve levar para casa deles, um pouquinho deve levar pro carro deles, pra moto, pra vida, pra educação dos filhos, né? E aí faz o efeito contrário, né? Exato. Uma coisa bacana que tu falou dessa, se ele é relaxado com ele, com o carro, e eu analiso muito os profissionais exatamente nesses pontos, né? Nunca me esqueço, o nosso profissional da climatização, na época a gente migrou, eu conheci na internet, e daí eu entrei no Instagram dele, e eu vi o carro dele. Carro plotado, organizado, limpo. Já chamou atenção. Quero conversar com ele. Então a gente faz toda essa triagem. E eu gostei do que eu vi. Então essa imagem que ele me transmitiu ali do carro limpo, isso tem muita relação com a forma como ele executa o serviço dele. Talvez obviamente, a gente moldando um pouquinho mais do nosso jeito, mas ele, com certeza o capricho ele já leva para dentro da obra também. Da mesma forma, o nosso eletricista, a apresentação dele, né, o tempo inteiro, gente, eu preciso falar contigo, eu quero falar contigo, eu quero entrar no time da Reico, eu quero... E daí, quando eu vi, né, o Instagram dele, como ele se apresenta, né, nas obras, a organização dos materiais ali, eu falei, me conectei. É isso que nós precisamos, né? É isso que a gente precisa. Porque a gente tá sempre... Traz pro time a cultura do jeito de vocês. Exatamente, que se conecta com os nossos princípios, os nossos valores. Se esse menino ele se preocupa com a apresentação dele, com a imagem dele, com o serviço dentro da casa do cliente, é isso que a gente quer. Porque é o que a Reico entrega.
né? Então a gente tem essa preocupação quando a gente faz essa triagem. Uma outra questão também nas execuções, obviamente, nós precisamos de outra família grande que são os fornecedores, né? Sim. Não a mão que executa. E qual é o nosso entendimento disso? É buscar preço dentro da fidelidade, porque senão tu prostitui. Cada obra, tu ficar buscando só preço, tu não consegue fidelizar um parceiro de verdade. Exatamente. Que aumenta a família, né? Que ali sim tu vai buscar um preço, um parcelamento, um grau de confiança, um consignado, uma devolução. Então eu preciso disso, porque isso gera agilidade para a obra, por consequência, para o tempo executado e para o cliente. Então eu vou sempre nos mesmos fornecedores. E a gente explica isso para o cliente, da importância disso. Porque às vezes o que o cliente, claro, obviamente ele fala para nós, vocês fazem orçamento em um monte de lugar. E a gente explica para ele da importância. A gente tem 3 fornecedores, e esses, né, exemplo, a gente tem 3 fornecedores, e esses fornecedores, eles conseguem desconto para nós, mas, por exemplo, faltou alguma coisa, tá aqui amanhã. Então, esse relacionamento, né, essa parceria com os nossos fornecedores é muito importante. E a gente explica isso para o nosso cliente no início, para ele tirar um pouco da cabeça dele que, às vezes, ele consegue o melhor preço em um, mas será que aquele fornecedor vai entregar aquilo que a gente precisa no momento que a gente precisa? No momento da obra, com a qualidade. Então, isso a gente também... pode ter uma consequência gigante, né? Gigantesca. Claro. Arriscar através de um aventureiro, alguma coisa assim. Em 24 agora, a gente selou uma parceria fortíssima com a Milão e com a Madeireira União. Aí, ó. Não, de verdade. Porque daí essa proximidade, esse grau de confiança, já acabamos nos conhecendo e sabemos a linha que nós queremos tomar na atividade, né? Exatamente. Então, trilhamos no mesmo caminho, olhamos para o mesmo horizonte, então isso que a gente precisa, porque os insumos estão aí, né? E tudo com esse foco no cliente. No cliente, é o produto final. No cliente e do cliente. Porque a empresa, quando foca no cliente, é de dentro para fora. E do cliente é de fora para dentro. Verdade. Então, assim, como que o cliente enxerga a empresa? Então, se tu sabe, né, se tu coloca um pouquinho no lugar do cliente como ela enxerga a empresa, tu consegue moldar a tua empresa ali conforme a visão dele, né, de como ele enxerga a empresa. Então, é isso que a gente também se preocupa. Muito bom. O papo tá muito bom, só que a gente não pode deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, que além da Milão Acabamentos e da Madeireira União, é a Roden Portas, Pado Fechaduras e também Arquitec Revestimentos. Eles viabilizam aqui o nosso espaço e a gente pode bater um papo gostoso aqui com o pessoal da arquitetura, design de pessoas que estão no dia a dia das obras aí. E continuamos aqui com André e Jennifer Tedesco. E agora eu vou partir um pouco mais pro lado pessoal de vocês, assim. Quem que é o André fora da Reiko? Fora da Reiko... é um pai, um marido dedicado, um amigo também dedicado. Eu gosto muito de pessoas. Legal. Eu gosto muito de coisas simples. Amo a serra, o mato, o rancho queimado. Porque lá a gente consegue viver um pouquinho despido do capitalismo da cidade, dessa cobrança. Da selva de pedra, das buzinas, dos tiros, dos ônibus, das motos, né? Então é gostoso mexer com a horta, mexer com as lidas do campo, os encontros são muito positivos. Fui piloto por quase 20 anos aí, né, de motocicleta, automobilismo também. É uma história familiar, de pai, de irmão, são multicampeões também. Legal. Então, sempre envolvido com essas situações de ter alguma coisa para reformar, uma geladeira, um ventilador, um kart, tu bota a mão na massa mesmo, André, se precisar? Sim, de mecânico? Não de mecânico, mas de casa, assim, de tudo. Precisar... Em casa, tudo. É assim, né? Em casa demora um pouquinho, né? Um cansaço. 6 meses, né? Isso. Não, mas em casa tudo. Lavo louça, faz comida, tudo. Ajuda em limpeza. É que tem uma divisão, né? Do marido e mulher ali, né? Mas tu é daquele assim, deu um probleminha na máquina de lavar, tu compra a peça e troca. Isso, e hoje com o YouTube, a minha já revisei 2 vezes, faço o máximo. Nossa, né? Sabe que eu sou péssimo nisso? Sério? Sério, porque o meu irmão, ele é muito bom nisso. E aí ele é 4 anos mais velho que eu, né? Então em casa, e o pai também é péssimo, tá? Em casa o meu irmão sempre foi o faz tudo. Faz tudo. O faz tudo, desde elétrica. Tudo não precisava fazer.
E aí, tipo, só observava, né? Só entregava a ferramenta. Era o Severino, ajudante. Nossa, o André, ele é... Assim, quando criança eu dei muita injeção em almofada em casa, apodreci muita almofada, então, para aprender da injeção. Não, meu pai tinha fazenda, ele dei muito assim. com gado, com mata-boi, com carnear, Então toda essa lida, assim, tenho 52 anos, mas acho que devo ter uns 202 anos, mais ou menos. Ela que fala com tantas coisas que já passei e fiz. Eu posso dizer 7 anos com ele, tá? Mas antes desses 17 anos, que a gente já viveu muito, né, André? Mas muito. Ele já deu para escrever uns 5 livros. Mas assim, um cara simples, muitos amigos, graças a Deus. Bem perto da família, muito calmo, assim, não gosto muito da noite, não gosto muito do ajuntamento balada. Ajuntamento de eu pessoas gosto, em casa. Um churrasco, uma janta, isso sim. Eu já nasci com um espírito mais de idosa. Assim, eu sou mais... Mas é isso aí. Na obra, eu brinco muito. Eu tenho um humor, muito já que nasceu na semente, eu acho que sempre fui assim. E na construção eu não deixei de ser e levar esse bom humor, que eu acho que é onde faz esse contraponto do estresse, né? que essa lida nos impõe, né? Eu acho que com a galera de obra, sempre que eu já frequentei muita obra também, tem esse lado do humor também de obra. Eu acho que tu consegue ter a tua maturidade empresarial com o humor para conectar com eles. Faz teu prazer de estar conosco numa obra e tu vai ver na dinâmica, é muito bacana. Assim, pra 1 minuto perto do André lá na obra é risada o dia inteiro. O dia inteiro. E bacana que eles respeitam isso, assim, sabe? O momento realmente de trabalhar e o momento de dar uma desparecida. Todo mundo chama de tio André, porque tia jeito eu sou gaúcho, então todo gaúcho chama todo mundo de tio, né? Então eles já compraram essa ideia e é muito bacana, é uma família. E fora da obra, assim, um jeito simples e de coisas boas, normais, sem muito. Amamos viajar de carro, viagens longas para qualquer lugar, qualquer lado, para onde o nariz apontar. Eu digo que os nossos gostos, assim, né, pessoais, eles são idênticos. E é inacreditável, né, André? Mas assim, tudo que ele gosta, eu gosto. Com exceção do... Eu sou mais caseira. Assim, né? E o André gosta. Eu sou mais intenso. Ele é mais intenso. Quero fazer tudo. Às vezes ele quer fazer tudo, todo final de semana, assim, se deixar, quer fazer... E eu já dou uma freada, porque eu gosto do meu momento de... De nada. De fazer nada mesmo, sabe? Mas assim, eu gosto de ir pra serra. Viajar de carro realmente é uma coisa que a gente ama fazer. André, tudo assim, né? Tudo, no Gosto mar. Gosto muito de cozinhar. Praia, eu digo peixe. que assim, é minha terapia. Cozinhar pra mim. Com os amigos eu gosto demais, assim. É uma extensão da família, né? São pessoas que tu escolhe, é muito bacana. Uns irmãos também, enfim. Uhum. Legal. E a gente já ouviu. E o que não pode faltar, eu vou perguntar pros dois, tá? Assim, não pros dois, vou perguntar pra um e depois eu vou perguntar pro outro. O que não pode faltar na casa da Jennifer? Ele vai concordar comigo que é a mesma coisa que a gente pensa e é fato. A luz amarela. Verdade. Óbvio. Tudo. Até quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? E acompanha a Jennifer nas redes sociais, ela tem... Não pontua. Só deixar claro que não é uma imposição nossa, tá? Esse é o mercado técnico que fala, tá? A luz amarela para não agredir os olhos. Para não agredir os olhos. Não, para aconchegar, para acalmar, fidelizar as cores, né? Os alimentos. Tu deixa pro açougue. Tá certo. Né? E uma bancada da cozinha, assim, generosa para eu fazer as minhas comidas, né? Que eu amo cozinhar. Que legal. Meus temperinhos. E na casa do André? O que não pode faltar? A churrasqueira, né? Que também é uma extensão ali do No Stress. E filme. Gosto muito de ver filme, ver corrida, muita corrida de toda ordem, de qualquer carro, de qualquer motocicleta, construção de carros, inventos, enfim. Isso me encanta bastante. E também a parte mais antiga da história, assim, como que as coisas aconteceram, o porquê, quem viveu, como era. Isso eu acho bacana porque nos arremete um pouco aí a entender, nos traz um pouco a luz, né, de onde chegamos e como somos, né? O André é autodidata, né? Ele é muito curioso. Então, assim, ele gosta de pegar as coisas no YouTube e ver como é que constrói isso. Como é que faz isso? Ele gosta de entender. E eu eu tenho certeza que essa curiosidade dele, como eu falei lá no começo, que a curiosidade é a faculdade da vida, é que fez o que ele se tornou hoje.
Assim, de ser curioso, de pegar, de abrir. Não, mas peraí, vai dar certo. Vou abrir aquilo dali, vou abrir a máquina, vou pesquisar e vou fazer dar certo. Que legal. E esse jeito dele é o que... A mecânica está muito próxima de mim em função do esporte, né? Então, motores, funcionamento. Então, há muitos ventiladores, quando criança, eu desmontei. Muitos carrinhos, abri o estômago. É o meu irmão todinho, cara, nessa parte. E partindo aqui para o final, vocês gostariam de deixar algum recado para clientes, para o time da Reiko? O que vocês gostariam de deixar algum recadinho? Com certeza. Na verdade, nós quisemos com esse bate-papo maravilhoso aqui, esse convite do Diogo, fazer com que as pessoas entendam um pouco mais de como funciona a reforma civil, que ela não tem essa dor que a cultura revela, né? Espantamos os fantasmas. Exatamente. Essa é a ideia, é verdade. Com a gestão. Tá? Não basta apenas escolher um bom profissional, que o profissional é a mão que executa, mas mesmo sendo um bom profissional, é como o que eu brinco, um Real Madrid, melhor time do mundo, não entendo tanto de futebol, mas acho que já foi ou tem um técnico. Lewis Hamilton, 7 vezes campeão do mundo de Fórmula 1, o esporte mais desejado do automobilismo, tem um chefe de equipe. Então não existe um bom profissional sem um bom líder. Né? Porque quando tu estás de cabeça baixa executando, tem que ter alguém orientando, pensando, assim como ela na parte administrativa, também eu não consigo chegar nos limites que ela chega, e a gente entra num equilíbrio de ajuda. Então, nós estaremos sempre à disposição para atender as reformas de qualquer monta, né? E na Grande Florianópolis, e trazer mais essa tranquilidade, a paz, e tirar os sonhos do papel, né? Que o limite da arquiteta é trazer um bom projeto, mas ele tem que materializar. E essa é a nossa missão, trazer ele com excelência. Jennifer. Eu quero agradecer aos nossos clientes, né, por confiar, né, na Reiko, de entregar todo o investimento que às vezes de uma vida, né, para a nossa empresa, e acreditar nas nossas mãos, nas mãos das nossas equipes, para poder de fato tirar aquele sonho, né, do papel. E também agradecer a nossa equipe, né, porque sem eles, com toda certeza, a Reiko não seria nada, assim, sabe? Eles fazem parte desse movimento da nossa construção, e a gente tem muita Um momento honra, público assim, de agradecê-los, realmente. É legal. Que nós não conseguimos fazer. Honra, né? É uma honra. Viver assim com eles todos os dias e de aprender com eles, porque eles não aprendem só com a gente. Nós aprendemos com eles também. E essa construção, né, tornou e está tornando a Reiko o que ela é hoje. Né? Essa soma de conhecimentos e habilidades e de vivência e experiência, né? É isso que a gente quer trazer para o mercado. Muito bom, gente. E os arrobas, né? Que a galera que tá em casa queira seguir. Instagram, né? da Reiko. O Instagram da Reiko Reformas com Y, REYCO, Reformas no plural. Reiko Reformas. Então, gente, segue lá. E a gente quer agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, estão nos vendo, que agora a gente tem YouTube, tem o Spotify com imagens também. Bacana, a gente vai estar lá. Legal. E quem está nos acompanhando até agora, a gente agradece de coração. E pede também para se inscrever no canal do YouTube, seguir o @Milão Conecta no Instagram, @Milão Acabamentos também, que é a empresa que nos proporciona isso tudo. E a gente agradece de coração por ter nos acompanhado até aqui. Um abraço, até o próximo episódio. Valeu! Um abraço. Um abraço.